Oi, gente. Hoje é mais gente porque tem mais gente assistindo, não é só a Nina, né? Então, de acordo com o roteiro, geografia, tá? A gente vai falar sobre a América Anglo-Saxônica. A gente falou nos outros vídeos sobre regiões geoeconômicas, sobre a América Latina e agora a América Anglo-Saxônica. De acordo com o roteiro, ele pede primeiro os aspectos gerais da América Anglo-Saxônica. Então, quais são esses aspectos gerais? Primeiro, ela é formada por dois países. Facinho, Estados Unidos e Canadá. Canadá primeiro, Estados Unidos embaixo. Não é, cuidado para não confundir com a América do Norte, porque a América do Norte tem mais o México, né? Então a América do Norte, dividida geograficamente, né? Ela é o Canadá, os Estados Unidos e o México. Agora, a América Anglo-Saxônica, que é classificada, é dividida geoeconomicamente, é só o Canadá e os Estados Unidos. Então, ela é formada pelos Estados Unidos e Canadá. O principal idioma é o inglês, apesar de ter uma parte no Canadá de falar francês, que foi colonizado ali pelos franceses. O principal idioma é o inglês, tá? Outro fator que diferencia essa América anglo-saxônica da América Latina é o desenvolvimento econômico e social avançado. Ela foi industrializada antes do que a América Latina, ela foi socialmente também, ela foi proclamada república antes, ela foi independente antes na parte de colonização. Então isso faz com um desenvolvimento econômico e social mais avançado do que as outras Américas, né? Do que a outra América Latina. As instituições democráticas são avançadas e consolidadas, ou seja, o que isso quer dizer? Que lá o poder legislativo, judiciário e executivo são mais consolidados e avançados que na América Latina. Vive tendo um monte de conflito na América Latina, né? O Brasil não, a gente não tem guerra aqui, mas vários países da América Latina vivem tendo golpe de Estado, vários conflitos. Então, a gente sabe que os anglo-saxônicos, que são os americanos e os canadenses, eles têm uma democracia avançada e consolidada. Os dois países também são muito extensos, são enormes, tá? Eles possuem litoral e portos nos dois principais oceanos. Então, se você pegar o mapa mundi, você vai ver lá uma massa grande de terra. Canadá, que é o segundo maior país do mundo, e os Estados Unidos, que é o quarto maior país do mundo. Quem é o primeiro? É a Rússia. Segundo, Canadá. Terceiro, China. Quarto, Estados Unidos. E quinto, Brasil. Só para pôr o Brasil aí no meio. Então, são países extensos territorialmente. Então, a América Anglo-Saxônica é gigante, porque o Canadá e os Estados Unidos são gigantes. E aí eles têm litoral dos dois lados, porque eles ocupam uma faixa de terra dos dois lados, diferente, por exemplo, do Brasil, que o Brasil não vai para o lado do Oceano Pacífico, ele só fica no Oceano Atlântico, né? O Chile, ao contrário, só no Pacífico, não no Atlântico. Então, os Estados Unidos e o Canadá, eles têm as duas pontas, tanto no Atlântico, que eu tô de frente para vocês, é tanto no Atlântico quanto no Pacífico. O que isso facilita? O que isso gera? A saída do Atlântico, ele a conduz direto para a Europa. Então, é uma exportação, é uma rota comercial do Atlântico, da América Anglo-Saxônica, né, para a Europa, e a do lado do Pacífico para a Ásia. Se a gente pegar o mapa mundi, a gente sabe que a Terra é redonda, não é plana, ela é redonda. Então aí tem, do lado do Pacífico, vai encontrar com a Ásia, né? Pacífico, é que eu vou virar. Pacífico tá aqui, a Ásia tá aqui embaixo, a hora que vira eles estão próximos um do outro, tá? Então esse são os principais aspectos gerais. Aí tem os slides que o professor colocou. O slide 2 ali, ele fala de novo, aspecto geral, expansão territorial, é o segundo e o quarto país maiores do mundo, ampla oferta de recursos naturais. Eles são países ricos, principalmente os Estados Unidos. Tem muito minério, muita terra produtiva, tem muita água, tem petróleo, tem manganês, bauxita, tem muita coisa, eu até grifei aqui, níquel, cobre, ferro, enfim, é uma fonte grande de riqueza, os dois países. A posição geográfica deles, de novo, o que eu acabei de falar,
tanto eles têm portos para a Europa, saindo via Atlântico, quanto para o Japão, Rússia, China, para a Ásia, que é via o Pacífico. Então, tem um mapa aí que o professor colocou nesse slide e tem as setinhas em vermelho que vocês conseguem ver. Com certeza isso vai cair, essa coisa de rota, imagino que caia, né? Aí, o outro slide, o slide 16, tem um outro... Isso eu tô falando dos slides do resumo, tá? Do nosso resumo aqui. Aí, aqui a gente vê... Os Estados Unidos, ele tem 331 milhões de pessoas, tá? É o terceiro país mais populoso do mundo. A densidade populacional, ele tem 33 habitantes por quilômetros quadrados, é muita gente. Densidade maior na porção leste, na porção oeste, densidade maior na porção leste e na porção oeste, do lado oeste, a maior concentração é lá na Califórnia, do Vale do Silício. Então, onde fica a maior concentração de população nos Estados Unidos? Lá do lado leste, tá? Do lado do Atlântico, que foi onde ele começou a ser colonizado. Então, lá a gente tem Carolina do Norte, tem Washington, tem Nova York, toda aquela costa, ela é mais... Tem Boston, né? Toda aquela costa é mais... Tem mais população. E aí, a Califórnia também tem muita população e tem o Vale do Silício ali, que é onde se concentra mais gente. O Canadá já tem pouca gente. Por quê? Porque o Canadá é muito frio, né? Lá, diferente dos Estados Unidos, a terra não é tão produtiva, tem muito gelo. Então, a parte norte, lá em cima, já é perto do Ártico, né? Já não dá para plantar, para viver muito ali, então tem menos gente. Então, a população é 38 milhões de pessoas, é quase... Olha lá, o outro é 331, Estados Unidos é 331, Canadá é 38, bem menos. A densidade populacional é 3,9, quase 4 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui o que eu acabei de falar é uma baixa densidade por causa dos climas, é clima polar e muito frio, né? A maior densidade está na região dos lagos, próximos aos centros urbanos industriais dos Estados Unidos e nos portos de entrada dos colonizadores. Então, assim, eles estão mais ao sul. A maioria das cidades lá do Canadá ficam ao sul e na costa, né? Então, é ali onde tem mais gente. Então, esses são os principais aspectos aspectos gerais, né? Aspectos gerais da América anglo-saxônica, né? São as principais características. Aí a gente vai falar agora, o segundo item que ele pede, colonização da América anglo-saxônica. Então, como foi a colonização? Ele basicamente fala mais dos Estados Unidos, tá? Então, nos Estados Unidos ocorreram dois tipos de colonização, a de povoamento, que era do norte, vocês estudaram tudo isso em história, né? E a do sul, que era de exploração, mais mercantilista. Lembra lá que o povo do norte, tinha mais autonomia, os estados, as colônias eram mais independentes, não se reportavam tanto à Inglaterra, diferente das colônias do sul, né? Então, nos Estados Unidos teve esses dois tipos de colonização, povoamento no norte e exploração mercantilista no sul. O Canadá foi uma colonização de povoamento, muito parecido com o norte, porque, claro, está lá no norte, está próximo do Canadá, então toda essa colonização da região norte da América foi de povoamento. Em 4 de julho de 1776, houve a proclamação da independência dos Estados Unidos pelos colonos do norte do país, lembram? Dos pais da nação, né? Thomas Jefferson, enfim. Então, esses que se juntaram através daqueles congressos e fizeram a proclamação da independência dos Estados Unidos, que é comemorado até hoje, todo 4 de julho. Em 1787, foi feita a primeira Constituição nos Estados Unidos, que ela é em vigor até hoje, ela apenas foi modernizada ou modificada por algumas emendas de lei, mas ela está em vigor até hoje, desde 1787. Houve também a expansão e a conquista do Oeste. O que era isso? Os colonos, as 13 colônias americanas lá, que estavam no norte e no sul, elas estavam ali do lado do Atlântico, né?
Foram os europeus ingleses que chegaram ali, né? Inglês, espanhol, depois foi francês, enfim. E aí eles ficaram naquela faixa de terra próximo ao Atlântico. E aí eles foram expandindo, entrando para o interior do país até chegar no oeste, na outra costa, lá no Pacífico. Essa expansão foi feita através de muita luta, tiveram muitos conflitos com indígenas, conflitos com outros imigrantes, com outros colonizadores que já estavam lá. Eles compraram terras, lembra que eles compraram Louisiana, que era da França, a Flórida, que era da Espanha, Texas também da Espanha. Então eles foram conquistando até formar o grande território dos Estados Unidos. No Canadá, eles não falam aqui muito do Canadá, mas teve muito menos guerra, muito menos luta, foi muito mais fácil lá. O grande fluxo de imigrantes europeus para o Brasil ganhavam terras. Isso aqui é assim, lá na Europa todo mundo queria conhecer o mundo novo, que era conhecido pela América, né? A América tinha esse apelido de Novo Mundo, como a Europa é chamada de Velho Mundo. Então, os Estados Unidos dava muita terra para os imigrantes europeus que vinham viver nos Estados Unidos, a fim deles povoarem mais o território. Esses imigrantes colonizavam ali a região, cultivavam terra. Então, isso era chamado Homestead Act, acho que é assim que fala, em 1862. Então, teve esse movimento de trazer muito imigrante da Europa para colonizar mais, não é nem colonizar, mas para viver, para desenvolver, melhor do que colonizar, para desenvolver os Estados Unidos. Aconteceu também, muito importante, a Guerra Civil, que é a Guerra da Secessão, que foi de 1861 a 1865. O que foi esse conflito? Foi a grande guerra foi entre os estados do norte e os estados do sul, né? Eles queriam se separar, eles pensavam muito diferentes. Os estados do sul tinham escravidão, o do norte não, tanto é que depois eles colocaram, quando essa guerra civil acabou nos Estados Unidos, eles colocaram um fim na escravidão para o país todo. O pessoal do sul ficou muito bravo. Então, assim, as terras do sul eram grandes latifúndios, eram fazendas enormes, eles eram monocultura, eles plantavam só algodão ou só café, tabaco, enfim. E as do norte já eram médias e pequenas terras, né? Então, eles também cultivavam mais coisas, enfim, eles tinham algumas diferenças, grandes diferenças, e aí essa guerra foi o conflito entre eles. Isso é a parte da colonização da América anglo-saxônica, tá? Essa colonização da América anglo-saxônica está na página Formação dos Estados Unidos, na página 163. Vale a pena dar uma olhada, tá? Ler. Isso aqui é um resumo, que eu tô explicando aqui um resumo. Vale a pena, tem que ler o livro, né? Para ter um pouco a noção de tudo, porque aqui eu diminuí bastante. Então, agora, aqui eles falam dessa na página 165, tá falando da Guerra Civil Americana e tudo mais. Então, esses são os principais pontos da colonização da América anglo-saxônica. Agora vamos falar da urbanização da América anglo-saxônica. Vou falar rapidinho e depois nós vamos voltar nela, porque vai se misturar com a parte econômica, enfim. Então, após a Guerra Civil, depois que acabou essa guerra, a industrialização se desenvolveu principalmente no nordeste do país. Onde é lá o nordeste do país? É lá onde está Boston, Massachusetts, aquela região. Ela se desenvolveu muito, tinha muita indústria lá, a gente vai ver isso nos mapas que o professor indicou, isso é importante saber. Então isso é O que acontece? Com a industrialização, vem muita gente da zona rural, vem para cidades, inchando essas cidades, né? Deixando essas cidades cheias de gente. Então, a expansão territorial, demográfica e econômica tornou os Estados Unidos uma das maiores e industrializadas economias do século XIX. Então, o que aconteceu? Esse êxodo
rural, né? Saindo da zona rural e vindo para a zona urbana, para as grandes, foi formadas as grandes cidades. Essas grandes cidades ficaram economicamente muito mais ricas do que a zona rural e muito mais industrializadas. Então, foi crescendo cada vez mais a economia americana. Tem um quadro também na página 165 do livro, que é o crescimento populacional. Esse quadro aqui, ó, é bem interessante de ver, é importante dar uma olhada. E aí ele tá mostrando desde 1790 até 2018. Se você pegar lá 1790, a maioria da população era rural, 94,9%, quase 95% estava lá no campo, plantando, cultivando. Já em 2018, isso reverte totalmente, fica só 17% na zona rural e 83% na zona urbana. Então, isso aconteceu no mundo todo, não é só nos Estados Unidos, né? Toda essa migração das pessoas que viviam na zona rural, no campo, vindo para as grandes cidades. Isso é o processo de urbanização, né? Que é junto com a industrialização, junto com o desenvolvimento econômico, etc. Vamos para outro vídeo para não ficar tão grande.